Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, na nossa primeira aula de macroeconomia, da parte de consumo e investimentos, tá? Então, na última aula, nós vimos sobre a parte de consumos, só para relembrar vocês, o que afeta o nível de consumo de uma economia como um todo, no nível macro, né? Que é o nível de renda, como nós falamos, né? As pessoas que possuem rendas superiores automaticamente também vão consumir mais, né? Nós temos também o nível de riqueza, afetando o consumo, onde nós citamos alguns exemplos. Uma pessoa na qual onde ela já tem um nível de riqueza, possui alguma riqueza, como por exemplo, sua própria casa, seu próprio automóvel, ela consegue então utilizar a sua renda para consumo, tá? Então ela consegue destinar isso para consumo, então tende a consumir mais quem possui maior riqueza, tá? Dado igual nível de renda. Nós vimos sobre a taxa de juros, como que afeta o consumo. Consumo e taxa de juros vão ser inversamente proporcional. Quando a taxa de juros está alta, as pessoas querem consumir menos no presente. E vice-versa, né? Quando a taxa de juros está baixa, as pessoas buscam consumir mais no presente. Então, dentro das nossas aulas, vocês vão ver que isso é um tipo de política monetária. O governo tenta afetar o consumo das pessoas justamente através da taxa de juros. E, por fim, o consumo e sistema financeiro. Quando nós temos um sistema financeiro bem desenvolvido, um sistema financeiro onde as instituições financeiras funcionam de maneira correta, onde nós temos um sistema financeiro composto por várias instituições concorrendo entre si, oferecendo as melhores condições para a população, isso faz com que as pessoas tenham maior segurança e também consigam, né, adequar o seu dinheiro de maneira correta entre consumo e entre investimentos, tá? Por que eu falo de investimento? Para que nós tenhamos consumo, nós devemos ter investimento. Nós vimos na última aula que a renda das pessoas é dado pelo quê? Pelo consumo mais poupança mais tributos. Então as pessoas têm a sua renda dedicada a esses três indicadores, tá? Consumo, poupança e tributos, tá? Então as pessoas, elas pagam imposto, elas consomem e se ainda sobra dinheiro, elas vão então poupar. Por que eu falo da questão da poupança? Que para que nós tenhamos investimento, é necessário ter poupança, tá? Quando nós falamos de poupança, pessoal, dentro da macroeconomia, nós vamos citar ela de duas maneiras, tá? A poupança, ela pode entrar como a poupança das famílias? Pode, tá? Então, a poupança das famílias acaba interferindo automaticamente no investimento. Por quê? Famílias que conseguem poupar seu dinheiro vão deixar seu dinheiro, então, destinado a alguma instituição financeira na qual elas vão estar guardados, então, rendendo juros. Essas instituições vão utilizar o seu dinheiro para que consigam, então, estar movimentando o mercado. Além disso, nós temos também a poupança das famílias, nós temos, né, a nossa poupança privada como um todo, tá? Então, a poupança das famílias, ela vai indicar a nossa poupança privada e, além disso, nós temos a poupança pública, tá? Então, temos os dois meios de poupança, que é a privada e a poupança pública que é aquela ligada ao governo. Então, quando nós falamos de investimento, o investimento em si não é aquele tipo de investimento que vai gerar juros, não é o investimento da bolsa de valores, não é investimento que você vai deixar na caderneta de poupança. Esse investimento é um investimento especulativo. O investimento que nós queremos levar em consideração quando nós falamos de PIB é igual a consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais o saldo da balança comercial, exportação menos importação, é o investimento direto, que é o investimento chamado de formação bruta de capital fixo, tá? Então, formação bruta de capital fixo, que nada mais é do que aquele investimento que vai gerar emprego para a população, que vai gerar renda
para a população, tá? Então, o investimento é o acréscimo do nosso estoque de capital que vai possibilitar a ampliação da produção futura. Qual é a importância desse tipo de investimento? Bom, se eu tenho um investimento que vai gerar, então, oportunidades de geração de emprego, de geração de renda, é aquele investimento, então, que vai aumentar a produção do meu país. Aumentando a produção significa que eu vou aumentar quem? O meu próprio PIB. Se não for no meu período que eu estou agora corrente, é no meu período futuro, tá? Então, o conceito de investimento ele vai ser diferente desse nosso que eu estou falando, de aplicação financeira, que é aquele destinado, então, à Bolsa de Valores, a CDBs e a outros tipos de investimento, tá? Bom, aqui é só alguns números para vocês observarem como que vem funcionando a nossa taxa de investimento nominal. Isso no acumulado, tá? Em determinados períodos. Nós passamos por alguns períodos onde a nossa taxa de investimento nominal veio principalmente, se não próximo, abaixo de 15%. Isso é considerado baixo, tá? Um país que não tem investimento direto, automaticamente tende a afetar a produção interna deste país, tende a afetar o nível de empregos desse país, tá? Então, o ideal é próximo de 20%, na verdade, mais que 20%, de taxa de investimento nominal. Nós estamos, depois do ano de 2020, 2021, pós-pandemia, buscando recuperar, então, uma maior taxa de investimento. Bom, professor, mas como que um empresário toma a sua decisão de investir? Ele toma a decisão principalmente por dois fatores. Um, pelas expectativas, são aquelas expectativas onde qualquer outra pessoa tem, são as expectativas do futuro de um país, as expectativas de como que esse país vai se comportar, como que a economia como um todo vai se comportar, tá? Ah, existe uma possibilidade de uma terceira, quarta, quinta onda da pandemia? Existe a possibilidade de um determinado político ganhar e virar um caos do país? Tá? Isso tudo acaba afetando as expectativas dos investidores, tá? Então, as expectativas dos investidores, ela vai ser de enorme importância, na qual nós vamos definir qual que é a taxa de investimento nominal. Além disso, mais para frente, nós vamos ver sobre o setor externo. Então, quando nós falamos de uma decisão econômica de um país, por exemplo, como os Estados Unidos ou qualquer outra grande potência econômica, isso vai acabar afetando tanto as expectativas como também a taxa de juros do país. Por que eu quis dizer disso? Quando os Estados Unidos decidiu que ia aumentar a sua taxa de juros, isso acabou refletindo também na questão do câmbio, tá? Na nossa taxa de câmbio, que isso afeta como um todo um sistema econômico de um determinado país, tá? Vocês podem observar que o dólar se valorizou, né? O real se desvalorizou durante um determinado período. Agora nós estamos tendo também a nossa valorização do real, tá? Como que isso afeta sobre a taxa de juros? O que nós podemos observar, tá? Basicamente, na hora que vocês estiverem lendo os slides, já para a gente estar resumindo, para não ficar longo, as expectativas, se um país tem uma boa expectativa de pagamento, uma boa expectativa de crescimento, é um país que não se envolve em escândalo, é um país que tem uma economia consolidada, uma economia crescente, geração de emprego e tudo mais, as expectativas dos investidores vai fazer com que nós vamos aumentar o investimento desse país. Como que a taxa de juros também pode afetar o investimento? Um país na qual vem aumentando a sua taxa de juros, como por exemplo o Brasil, hoje a nossa taxa de juros em torno de 12,75% ao ano, no caso da Selic. Como que isso afeta automaticamente a decisão de investir do país? Se a nossa taxa de juros está alta, isso é da mesma ideia do lado do consumidor. Se a taxa de juros está alta, isso vai estar alto também para o empresário obter capital de giro, tá? Pegar empréstimos,
na sua tomada de decisão em relação à sua taxa mínima de atratividade. Isso vai acabar tudo influenciando na ideia do investidor, então, estar aplicando no investimento produtivo, tá? Bom, então a taxa de juros, quanto maior tende a ser essa taxa de juros, menor vai ser o nosso investimento, tá? E o lado das expectativas, quanto mais otimista estiver as expectativas dos investidores em relação ao crescimento econômico, maior vai ser o fluxo de receita que os investidores estarão implementando dentro desse mercado. Logo, o investimento também vai ser mais alto, tá? Para um empresário tomar a decisão de investir, não é do mesmo do lado das famílias. Muitas vezes nós tomamos a decisão sobre investimento, principalmente sobre a taxa de juros, a curto prazo. Ah, a taxa de juros hoje está baixa, então eu vou consumir hoje. O investidor não, ele tem que pensar num horizonte temporal de longo prazo, porque o investimento dele é um investimento alto, um investimento que vai gerar um retorno a um longo prazo, tá? Então, o retorno a longo prazo automaticamente vai ser afetado, impactado também a longo prazo pela nossa taxa de juros, tá? Já quando nós falamos sobre incertezas, nós queremos dizer do que? Ah, trocamos, igual citei o exemplo para vocês em sala de aula, troca do poder político 2002-2003, crise econômica que nós tivemos em 2008-2009, que afeta também as decisões de investimento. Pandemia mais recente, isso vem afetando as decisões de investimento. Então, tudo que nós temos relacionado a expectativas e taxa de juros são fatores primordiais para afetar sobre o investimento de um país. Agora nós vamos observar qual que é a relação entre investimento e poupança, tá? A realização do investimento vai implicar queda do consumo. Para que tenha investimento é necessária existência de poupança, tá? Essas questões elas são resolvidas e são respondidas de acordo com o que nós estamos vendo até o momento, tá? Então, se nós temos uma economia operando em relação à utilização dos fatores de produção, se todos os fatores estão empregados e não tem desemprego desses fatores, o investimento ele vai ser financiado pela poupança da sociedade. Se as pessoas estão recebendo, estão trabalhando, estão tendo renda, tá? As pessoas tendo renda, automaticamente a ideia é que essas pessoas consigam ter poupança. Um país na qual é superavitário, onde se tem poupança, isso vai acabar gerando também investimentos dentro de um país, tá? E o mesmo acontece pro lado do nosso pensamento da poupança pública, tá? Um país que tende a arrecadar mais do que seus gastos, futuramente tende a aumentar o quê? Os seus próprios gastos. Agora, um país que tem arrecadação menor do que gasto é o quê? Um país deficitário. Um país na qual não consegue, então, gerar investimento público para toda uma população. Então, não consegue fazer melhorias nas universidades, não consegue fazer melhorias nas rodovias, não consegue fazer melhoria na área da saúde e assim consequentemente, tá? Então, o investimento, ele consegue o quê? Possibilitar o crescimento do produto de um determinado país. Então, assim que a riqueza de um país no futuro vai depender do quê? Do nível de investimento hoje. É assim como na nossa vida pessoal. Se nós só consumimos e nós não poupamos, o que, que acontece? Se tem apenas consumo e não poupança, nós não conseguimos no futuro obter o quê? Riqueza, tá? E aí sempre nós vamos ficar sempre trabalhando na mesma ideia. Ganho para consumir, ganho para pagar as contas, ganho para conseguir só sobreviver, né? E a mesma coisa isso funciona para o país. Um país que só consegue fazer um determinado nível de investimento, não consegue ter crescimento econômico,
não vai conseguir investir nunca, e isso vai virando uma bola de neve, tá? Então, quanto maior é o nosso investimento, maior vai ser o nosso produto no futuro. Aqui só uns dados para vocês atualizados de como funciona a nossa taxa de investimento e a nossa taxa de poupança bruta, tá? A taxa de investimento é o amarelinho e a taxa de poupança bruta é o nosso azulzinho, tá? Nós tivemos em 2017 a taxa de investimento acima do que a taxa de poupança. O que significa? Nós estamos investindo mais do que nós estamos poupando, tá? Qual é o impacto disso? Se a nossa poupança está sendo menor, automaticamente no futuro o nosso investimento também tende a ser menor. Isso acaba sendo afetado, tá? O investimento, ele além dos recursos próprios que nós estamos vendo, ele pode acontecer por meio de financiamento, tá? Como, por exemplo, BNDES ajudando, né? Então, uma economia na qual ela está bem equilibrada, grandes projetos podem ser desenvolvidos por meio do financiamento. Mas aí um outro impacto vai acabar afetando sobre isso, que é a chamada taxa de juros. Se a taxa de juros está alta, automaticamente esses grandes projetos têm que ser repensados. Será que compensa eu estar investindo em algo novo, na qual a taxa de juros a médio e longo prazo vai estar alta? Tá? Então, vocês têm que começar a pensar sobre isso quando nós falamos de investimento. Já para finalizar, quando nós falamos sobre mercado financeiro, um mercado financeiro bem equilibrado, um mercado financeiro bem desenvolvido, é um mercado financeiro não só aquele da Bolsa de Valores, que tanto nós conhecemos, tá? É um mercado financeiro na qual está o mercado monetário, o mercado de controle de moeda, um mercado de controle de crédito, tá? O mercado de capitais, esse sim da Bolsa de Valores, e um mercado de câmbio. Ele é formado por esses 4 mercados. E os 4 têm que se completar, têm que estar interligados, então, tá? Bom, sobre o crescimento econômico e investimento para a gente finalizar. Um país na qual nós temos um aumento de vendas das empresas, isso tende a afetar também para que essas empresas consigam investir mais e produzir mais, tá? Então, o aumento das vendas gera o quê? O aumento das vendas gera um aumento do lucro das empresas. O aumento do lucro faz com que aumente o investimento dessas empresas. Então, a gente fazendo uma relação com a microeconomia que nós vimos, fazendo uma relação sobre as estruturas de mercado, nós vimos lá na primeira parte, empresas que tendem a lucrar mais, mas na qual não estão em algumas estruturas, como por exemplo o oligopólio ou monopólio, elas tendem a fazer mais investimentos, tá? Isso acaba gerando então mais empregos e mais renda para a população, tá? Então, esse aumento dos lucros vai ampliar o patrimônio líquido de uma empresa, que isso acaba facilitando também dentro de um sistema financeiro bem desenvolvido, para quê? Para a obtenção de empréstimos, tá? Então, uma empresa consegue dar como garantia o seu próprio patrimônio, e isso acaba facilitando, então, para que consiga taxa de juros mais baixas e assim, então, possibilita investimentos dentro da economia, tá? Bom, eu quero deixar para vocês uma atividade falando sobre essa ideia do consumo e sobre a ideia do investimento, tá? Como, por exemplo, aqui, de acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. O que isso tende a afetar? Qual é o impacto dessa ação do governo na questão do consumo na economia, tá? Só que o que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem de uma outra maneira. Nós estamos vindo de um momento de pandemia, na qual as empresas, as indústrias, não vêm fazendo grandes investimentos, tá? E na qual as pessoas
vem de momentos endividadas, tá? Então, as pessoas vêm de grandes momentos endividadas. Qual é o impacto que isso tende a causar dessa política na qual o governo tende a afetar em relação ao consumo, já que as pessoas possuem dívidas, tá? Então, eu quero que vocês dissertem sobre isso, sobre qual é o impacto dessa ação do governo. E em um momento na qual as pessoas realmente não possuem dívidas, tá? E no momento na qual elas possuem dívidas, qual é o impacto disso, então, na relação do consumo, tá? E além disso, eu quero que vocês analisem sobre um outro tipo de política que o governo vem implantando, por exemplo, sobre o crédito consignado. Quando o governo decide aumentar a margem então volta a subir para 40% para os aposentados. Qual o impacto que o governo quer causar também dentro disso em relação ao consumo? Então, eu quero que vocês utilizem dessas duas notícias e tentem, então, interpretar qual é a ideia que isso tende a causar no consumo dentro da economia como um todo, tá? É isso então, pessoal. Espero que vocês me entreguem a atividade na próxima aula, que vai estar valendo nota, tá bem? Até mais. Eita,